Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos sobre a Vida Tranquila. Hoje nós vamos falar sobre um filme que está no hype aí do Netflix. Não sei se ainda está tão no hype assim quanto há um mês atrás, mas a gente é um pouco atrasado aqui no nosso podcast, a gente ainda não consegue ficar no hype, pegar o hype das coisas. E também não é muito nosso objetivo. Tanto que a gente fala de filme aí que está no MUBI, por exemplo, que a gente sabe que a maior parte das pessoas, infelizmente, não vai assinar e elas que estão perdendo. Mas hoje a gente vai falar de Um Mundo Depois de Nós, Leave All Behind, que é um filme que fala sobre fuga, de quando a gente não está muito bem. A personagem principal está fugindo, né, da realidade dela, que alugou um Airbnb numa cidade próxima ali de Nova York, onde ela mora com o marido e com os filhos, e ela tá querendo fugir da realidade porque ela tá sentindo uma angústia, uma tristeza e nem ela entende muito bem o motivo. E aí, Chico, me diz aí, gostou do filme? Essa foi mais uma indicação da minha parte também. Esse eu achei um pouco mais interessante, porque ele traz algo. Na verdade, só percebi isso da metade do filme pra frente. Ele é um tipo de distopia que ele foge um pouco do foco na calamidade, no alienígena, na explosão, no fim do mundo, né? Num asteroide que vai bater no planeta. Né? Ele está mais focado nas pessoas. Ele mostra, parece que ele dá a entender que ele foca nos personagens, ele não foca nos acontecimentos. Então, a gente vê ali cada um com sua angústia, cada um com o seu tipo de aflição, e essa distopia vai se desenrolando em volta disso aí, né? Da deterioração da relação entre as pessoas. Então, eu achei ele um pouquinho. E como no começo a gente nunca sabe o que está acontecendo, né? Qual é o causador do problema, eu achei que ia ser mais um filme de calamidade, assim, que fosse acontecer alguma coisa, um terremoto, um tsunami, né? Que ia destruir tudo. Mas a gente não. Acaba que a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo, né? Acho que o filme tenta não entregar as respostas pra gente, faz a gente ficar refletindo sobre ele depois. E ao mesmo tempo, eu acho que ele não tem um final aberto, não. Eu acho que o final dele passou a mensagem que ele queria passar. Eu já não esperava que fosse algo tão espalhafatoso como uma invasão alienígena ou algo do tipo, porque eu descobri esse filme através da indicação do Matheus, nosso colega em comum, e ele falou que tinha muita gente incomodada porque o final acaba do nada, digamos assim. Só que eu também, assim como você, eu entendi que ele quis passar uma mensagem. O foco nos desastres que estavam acontecendo não eram tão grandes. O objetivo do filme não era falar do cyberataque que aconteceu, do provável terrorismo. Acho que deixa quase que bem claro que era um ataque terrorista. Não diz quem estava atacando os Estados Unidos, mas ele deixa bem claro que o objetivo do filme não era esse. Eu acho que é isso que deixou as pessoas um pouco frustradas e buscando diversas teorias na internet, porque elas estão muito acostumadas com esses filmes que realmente vão entregar um plot ali com uma invasão, algo do tipo, uma ação, quando na verdade é uma reflexão um pouco mais introspectiva sobre pessoas que estão lidando com as suas angústias. E aí tem tanto a personagem principal da Julia Roberts, o marido dela, o Ethan Hawke também, tá ali meio blasé, meio já vivendo no automático. Tem a filha deles, que é apaixonada em Friends e quer assistir o último episódio e vive grudada na tela. O filho também, que é um moleque que meio na dele, mas ali é adolescente, né? Que é pederasta, fica filmando a filha dos donos da casa. E falando nos donos da casa, o filme começa com eles. O filme começa com essa família indo para uma casa, o Airbnb, e do nada um pai e a filha dele chegando e falando que a casa é deles
e que está acontecendo alguma coisa na cidade de Nova York e que eles precisam passar a noite ali. E é legal porque em algum momento do filme, antes inclusive deles viajarem para esse Airbnb, a personagem da Julia Roberts fala: eu cheguei à conclusão que eu odeio pessoas. E aí tu pega já e coloca ela numa situação complicadíssima de um enfrentamento com pessoas estranhas aparecendo no meio da noite e dizendo que a casa é deles. E eu acho que as pessoas que assistiram o filme acabaram criando uma expectativa daquilo ali ser o que ia gerar aquela ansiedade, aquele suspense, que será que é, será que não é? Mas eu acho que, assim, até a metade do filme, pelo menos quando o dono da casa, que é o G8, quando ele já vai pra casa do vizinho, dar uma olhada, eu acho que já deixa bem claro que a casa ali é dele. E até as suspeitas da personagem da Julia Roberts vão caindo. E aqui eu quero trazer o primeiro tema, né? Sobre essa fuga da realidade, como todo mundo ali parece que está fugindo um pouco da realidade. A Julia Roberts está insatisfeita com o trabalho, com o casamento dela. Se você prestar bem atenção, tem uma cena que o Ethan Hawke, que é o marido dela, está na cama deitado. O tema azul é muito presente no filme, não sei se você percebeu, e em inglês, né, principalmente nos Estados Unidos, blue é para quando a pessoa está triste, angustiada, e mostra bastante isso dos personagens. E aí tem a cena do marido acordando e entre ele e o espaço vazio da cama, que é ao lado dela, tem uma rachadura. Então já mostra ali que o casamento também provavelmente não tá lá essas coisas. E eu queria saber de você, se você captou alguma coisa sobre essa fuga da realidade que as pessoas costumam buscar, né? O próprio Marco Aurélio fala. É muito errado as pessoas quererem ir para casas de campo, para montanha, para praia, para fugir dos problemas. A nossa fuga tem que ser interna. A gente tem que recorrer para dentro de nós mesmos. E ele fala que ele mesmo recorreu para fugas externas, só que é incorreto. Nós temos que construir nossa cidadela interior. Eu queria saber a sua opinião, se você captou algo sobre isso. Então, é interessante você falar isso aí, porque no começo, ela. Isso em algum momento do filme, ela diz que tem que trabalhar e tem que agradar as pessoas ali no trabalho, porque ela trabalha, acho que, com marketing, né? Com alguma coisa assim, que ela precisa agradar as pessoas que estão em volta, mas ela odeia as pessoas. E parece que, em determinado momento, ela sabe que as pessoas também detestam ela, ela não faz nem o menor esforço para mudar. Ela está sempre ali bancando a posição dela, eu não gosto de pessoas e acabou. E aí, você falando da fuga da realidade, essa fuga ela já acontece diariamente. Eles já vivem numa fuga de realidade. Por isso que talvez isso que o Marco Aurélio pontuava, você também aí acabou de pontuar, não faz muito sentido, né? Não tem grandes efeitos na sensação de aumento de bem-estar, porque a gente já está fugindo da realidade 24 horas por dia. Na viagem entre a casa dela e a casa de campo, a casa que eles alugaram, quando mostra o carro, o marido parece que está escutando rádio sozinho, ela está falando no telefone com uma amiga, o filho está com um fone de ouvido e a menina está olhando o tablet. Então, eles já estão fugindo da realidade enquanto estão fugindo da realidade. Então, aquela fuga da realidade, ela é absorvida por uma fuga terceira. Eles estão na casa deles, que é o ambiente onde eles vivem. Ali, eles já estão fugindo da realidade, procurando esse acolhimento no virtual, né? Eles saem de casa e eles fogem da realidade de sair de casa. No caminho, eles não estão conectados, eles não se conversam, eles não falam entre si. E isso que você teve que falar da rachadura, eu não tinha pego isso aí, mas eu observei que o quadro atrás da cama dele vai mudando. No começo, primeiro momento, é um mar assim, só que o mar está calmo. E à medida que o filme vai evoluindo, o mar está mais ou menos assim bagunçado, depois o mar está um pouco mais alto e por último as ondas já estão engolindo eles. Na hora que a última vez que eu vi o quadro atrás da cama deles, é a hora que o menino está perdendo os dentes
Então o mar está no meio da tempestade. Se você olhar o quadro, ele muda à medida que as coisas vão piorando. E tem um outro quadro na sala, que é um quadro assim meio preto e branco, e ele vai desbotando, ele vai ficando cada vez mais branco e os detalhes pretos eles vão sumindo. Então mostra que as coisas estão mudando, os quadros sempre estão diferentes na casa. E tem essa situação do jogo de câmeras, que a câmera fica virada, depois ela fica de novo na posição que a gente costuma assistir, e aí fica inclinada, e aí a gente vê as coisas de cabeça para baixo, igual você estava fazendo aí antes da gente começar a gravar. E acho que tudo isso é para causar uma certa estranheza na gente, né? Um certo incômodo, porque realmente as coisas estão incomodando todos que estão ali. E aí você falando do menino e da menina, que são ali, o garoto é meio vazio das coisas que estão acontecendo, e a menina é totalmente obcecada pelas séries. E aí pela série, pelo Friends, né? E dá pra gente ver que eles são bem reflexo dessa geração um pouco mais jovem, que eles ou estão numa situação de total desespero, onde eles já perderam a esperança do mundo, não acreditam no mundo melhor, é tudo ruim, nada serve, e o outro polo, que é o polo da menina, que é assim, é protegida demais, a mãe dela fica tentando esconder dela que está acontecendo um problema, ao mesmo tempo ela já percebeu, ela tenta se entregar a reflexões, mas ela tem muito pouco poder de agir, e você vê certas fragilidades desse pessoal mais jovem. Eu vejo muito isso nos mais jovens. Ou eles são totalmente sem esperança, ou eles são tão guardados que eles não conseguem nem entender que existem problemas. Eles refletem, fazem pensamentos que muitas vezes eles não têm muita realidade, e fica dividido a forma de agir dos jovens, né? Como o filme passou. Eu acho que, na verdade, a menina, ela realmente ela é mega protegida, porque a mãe tá sempre tentando não falar pra ela o que tá acontecendo, pede pra filha do DH, acho que é Ruth o nome dela, não me lembro agora o certo, pra não ficar falando e tal. Mas ela, bem ou mal, ela acaba tomando bastante atitude. Ela que sai se metendo no meio do mato, e tanto que no final ela encontra a casa antes do DH, do pai dela, encontrarem, porque eles fatidicamente iriam encontrar essa casa, porque eles foram lá naquele vizinho que era um sobrevivencialista, se não me engano, é assim que se fala. Acho que em inglês é mais fácil falar. Mas ele é daqueles caras que fica comprando um monte de comida, um monte de bateria, essas coisas, esperando que esse dia que acabou chegando vai chegar. Então eles fatidicamente iriam encontrar a casa. Só que ela acabou tomando uma atitude e saindo, né? Um pouco por ela estar obcecada pelo Friends, né? Por querer assistir a série, e também um pouco por não se sentir ouvida. Eu acho que de vez em quando ela tenta falar, acho que tem até uma cena que ela fala: Ah, vocês não me escutam, vocês não sei o que, não sei o que lá. E aí tem um pouco disso também, né? Eu acho que os pais vão super protegendo os filhos e acabam não querendo ter a opinião deles, porque você super protege alguém e você acaba até não querendo a opinião dessa pessoa. Mas uma outra coisa que eu percebi, você já falou, é esse excesso de exposição de tela que a gente tem hoje, as pessoas têm muito hoje, e mostra isso no filme. Como você falou, eles indo para o refúgio deles, eles já estão ali se refugiando. A mãe conversando com uma amiga, eu acho que a mãe estava inclusive conversando com o trabalho, estava passando coisa de trabalho. O pai estava escutando rádio. O pai, quando chega na casa, fica assistindo um jogo de beisebol, enquanto os filhos estão lá na piscina. No caminho, o filho está jogando videogame e a menina tentando assistir Friends. E a menina fica obcecada o tempo todo, ela fica com o tablet perto dela, tentando assistir o episódio final. Mesmo sem internet, mesmo sem nada, ela continua ali tentando assistir. Isso mostra, cara, e a gente já conversou isso diversas vezes no offline, eu acho que é bom trazer aqui também o quanto a gente está dependente de tela. A gente, principalmente acho que agora, eu estou viajando, a gente está gravando, eu estou viajando,
você tá também em outro estado trabalhando, né? Onde você tá morando, mas teoricamente a sua casa é no Rio ainda. E eu acho que quanto mais a gente fica assim longe, parece que a gente quer também ter um pouco de casa e a gente fica desfocado, acaba se entregando muito à tela. Enfim, esse é um problema que muita gente tem. Eu quero saber a sua opinião um pouco sobre isso. Então, isso é uma das coisas também que eu percebi, como essa dependência tecnológica, ela afeta nossas vidas assim diretamente, né? Aquelas telas ali, aqueles equipamentos todos, eles acabam unindo quem está muito distante, no caso da mãe conversando com a amiga que estava longe, e ou conectando o pai com um jogo de beisebol que estava acontecendo do outro lado do país, talvez, mas afasta as pessoas que estão perto, né? Nós mesmos, por exemplo, aqui até que tá vazio, né? Se eu estivesse em casa gravando com você, eu estaria falando com você que está distante, mas eu não ia estar conversando com a minha família naquele momento. Então, a gente já está afastado por ali. É a mesma coisa quando a gente trabalha, às vezes o home office, né? Tem até uma conexão interessante do filme com a pandemia, porque ele também passa por situação de isolamento, né? De assim, do inimigo invisível, que não sabe exatamente o que tua incapacidade de ação, não saber o que vai acontecer no futuro. E no caso deles, eles tiveram que perder também a internet, né? A gente pelo menos ficou com a internet. Então, naquele momento, a gente tinha pelo menos assim, um montão de live, um monte de artista fazendo um monte de coisa, um monte de filme para a gente assistir, cursos para a gente estudar. A própria faculdade passou a teletransmitir as aulas, então a gente não precisava nem perder um período. A nossa vida, de certa forma, andou durante a pandemia. A deles não tinha condição de andar. E aí passa a ideia que, assim, de que eles não ficaram muitos dias ali, acho que foram 3 dias. Só que dá a entender que eles estão ali um tempão, que não vai acabar nunca, que a relação deles mesmo já começa com desconfiança, aí avança um pouco, aí depois as relações são meio confundidas, né? Porque parece que se criar uma tensão sexual entre o Clay, né, o esposo da Amanda, e a filha do dono da casa com a personagem da Julia Roberts. Então, mas na realidade não é, aquilo nunca acontece, mas a menina mesmo toca nesse assunto, fala que tem que desconfiar deles, e aí entra discussões assim, raciais ali naquela situação, mas isso tudo só foi pensado, só começou a ser discutido, só começou a ser observado depois que as telas se apagaram. E aí, com o tempo, as telas começam a retornar aos poucos, né? Dar algum tipo de notícia, então algumas notícias eram até meio, parece que eram falsas, né? E, e aí começa de novo o pessoal se afastar um pouco e depois a desconfiança aumenta novamente, eles têm que reconstruir aquilo ali. Isso tudo num espaço de tempo curto. Ou seja, o filme parece dar a entender que sem as telas tudo demora muito mais, que a gente não tem mais essa capacidade de sobreviver sem aquilo ali, que a gente usa a tela não como uma ferramenta, como auxílio, como entretenimento, como arte, exatamente, mas a gente usa como forma de fazer a vida passar, do tempo avançar, das coisas se darem mais rápido. Eu entrei numa fila, em vez de eu me dar o ócio de esperar a minha vez, eu pego o feed e fico rolando. Então ali eu vou fazer aquele tempo passar mais rápido. E sem aquilo, tudo parece muito demorado no filme. E o filme é um pouco lento, né? Principalmente ali no começo, que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E outra coisa é que a dependência tecnológica está para além dessa situação do entretenimento, da arte, de ocupar o tempo. Nós temos dependência tecnológica hoje para fazer tudo. E ele mostra lá, o GPS parou, o cara não consegue mais voltar para casa. Poxa, antigamente o pessoal saía de lá da Europa, da Itália, mandava uma carta para a pessoa, chegava aqui, estava certinho no porto, na mesma hora, ficava 3 meses sem se falar, que era o tempo que o navio demorava para atravessar. E a comunicação se dava, o pessoal conseguia. A pessoa saía do Rio de Janeiro e até Cuiabá dirigindo, e voltava com um mapa de papel, perguntando às pessoas. Hoje em dia, o GPS caiu, o cara não conseguiu fazer uma viagem de 10 minutos. O navio se perdendo e batendo na praia, o avião caindo porque você não tem sinal de GPS. As primeiras pessoas que voaram, cruzaram o Atlântico e tinham a bússola, alguma coisa assim para orientar lá. Os primeiros navegadores, eles não tinham condições de navegação deles era seguir horizonte, astrolábio, a bússola que não funcionava direito, dentro de um balde.
E hoje a gente tem a total dependência. A gente não consegue pagar uma conta se não tiver tecnologia, a gente não consegue se informar, a gente não sabe se leva o guarda-chuva ou não. Se a gente vai de Uber, a gente não consegue nem chegar nos locais, porque o aplicativo leva a gente até os lugares. Então, a nossa dependência tecnológica, ela está para além do entretenimento, só do tempo de tela, né? Para tudo que a gente faz hoje. A gente não consegue mais. Você pagar alguém sem o sistema de autenticação bancária hoje, você não consegue comprar um arroz no mercado. Então, e aí a queda da tecnologia mostra como as pessoas não conseguem mais utilizar ali a racionalidade sozinhos, sem o auxílio de uma de uma ferramenta de tecnologia, né, da internet, ou uma inteligência artificial, uma ferramenta de busca, de pesquisa. Então, eu vi que a gente é dependente não só da tela, que foi o primeiro ponto que você colocou, mas a dependência da tecnologia hoje é quase que fundamental para que a vida humana ocorra do jeito que ela é hoje em dia, né? Ótimo ponto. Esse era inclusive o próximo que eu ia trazer. Porque além da dependência do passatempo, eu estava até assistindo um podcast ontem e eles falaram, o psicólogo falou, a gente não gosta de tempo, tanto que nós criamos o passatempo. A gente não gosta dessa passagem de tempo, de fazer nada, como você falou, de estar numa fila. A gente tem que pegar algo para fazer. Claro que dá para a gente fazer isso de uma maneira significativa, como pegar um bom livro e ler esse livro, ou a gente pode realmente pegar uma rede social e ficar lá horas jogando a nossa vida no lixo. Tem um momento, claro, para você se divertir um pouco numa rede social, ver um meme, mandar para os amigos, ter a interação social, porque, pô, nós somos grandes amigos e a gente mora longe pra cacete um do outro. A gente não vai ter contato. Então, graças à tecnologia, a gente consegue ter algum contato. Se fosse há 10, 15 anos atrás, a gente tava ferrado, porque a gente ia acabar perdendo contato, provavelmente. A gente talvez fosse se falar pelo Orkut. Algo que um monte de gente que provavelmente vai escutar a gente nem sabe o que é. A não ser que seja da mesma era que a gente, claro. Então, assim, a rede social, a tecnologia, ela traz diversos benefícios, só que a gente acaba se tornando muito refém dela. Então, é bom nós, como seres humanos, começarmos a dosar um pouco o que a gente faz e é dependente da tecnologia e o que não é. Não é pra gente também ir pro meio do mato, se isolar e largar tudo de tecnologia. Mas é começar a usar de uma maneira inteligente também. Acho que fica a reflexão do que a gente pode talvez fazer um pouco mais analógico, não só ficar dependente dessa questão da dopamina barata de rede social, de entretenimento, mas também do quanto a gente fica dependente de fazer as coisas. Tem uma coisa engraçada, ontem eu tô em outra cidade, estou viajando a trabalho e eu estou dirigindo. E ontem eu tava saindo da empresa que eu tô e foi muito fácil chegar na academia, sair direto do trabalho e fui pra academia. E foi muito fácil chegar. Eu pensei, pô, eu acho que eu consigo fazer esse caminho de cabeça. Hoje eu estava acompanhando um teste lá na fábrica, eu olhei meu celular e tava com 15% de bateria. Só essa sensação de talvez eu ficar sem bateria já me deu uma insegurança de eu não conseguir chegar. Acabou que quando eu entrei no carro, eu botei o GPS, mas eu falei assim, eu vou tirar o som do GPS. Eu não quero ele falando vira à direita, à esquerda, eu vou tentar seguir só olhando para frente. Só dirigindo, olhando os retrovisores. E eu consegui. Mas só de eu olhar aqueles 15% já me deu uma insegurança de falar assim, eu não vou conseguir. Porque assim, era um caminho tão próximo e que eu já fiz algumas vezes viajando que teoricamente já era para estar memorizado e está memorizado. Só que a insegurança dessa dependência que nós temos da tecnologia acaba fazendo que a gente fique muito inseguro e ache que não vai conseguir fazer alguma coisa. Mas avançando aqui nos temas, aí acho que agora já é algo um pouco mais. Não sei se fui eu que interpretei dessa forma ou se o filme tenta mostrar isso. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo o comportamento estranho dos animais. Né? Tem ali o cervo, que é um animal pacífico, parece que ele fica encarando as pessoas, e parece que ele
deixa de estar numa posição ali de animal tranquilo, mas ele já está mais assim disposto a encarar as pessoas, né? Ele está se comportando diferente, os patos voando de um lado para o outro meio esquisito. O começo, assim, navio parar no meio da areia e vão acontecendo coisas estranhas, né? E aí a menina, antes dela de falar aquilo, né, que ela falou, né, Rose, que ninguém me ouve, eu vou viver, fazer o que eu tô pensando, já cansei. Ela fala uma analogia interessante, que ela diz assim, deixa eu ver se eu me lembro, que tinha um homem que estava numa situação de perigo, aí morreu, aí ele vai para o céu e ele fala lá com Deus, poxa Deus, a vida toda eu orei para você, fiz as coisas, tudo direitinho, fui seu servo, e você deixou eu morrer no meio do desastre. Aí Deus fala para ele, eu mandei um helicóptero, mandei um barco, mandei um caminhão, mandei uma ambulância, você não aceitou nenhum. Agora que você queria que eu fizesse o quê para te salvar? Eu te dei todas as oportunidades para você fugir, para você se salvar. Você não salvou porque você não quis. Então, eu entendi o quê? Que quando ela fala isso, ela já está entendendo que existe um problema grave, que eles estão recebendo os avisos, por exemplo. Não é normal o navio bater lá, não é normal a televisão cair, não é normal a rede de tudo cair, não é normal os animais se comportarem daquela forma. Eles receberam vários avisos antes do apocalipse ali, né, daquela calamidade chegar no ponto máximo. E eles ignoraram tudo aquilo ali. Então fica parecendo assim que para todo tipo de problema nós meio que já sabemos que eles vão acontecer, né? Assim, as coisas que nós precisamos solucionar na nossa vida, eles não acontecem de um dia para o outro. Por exemplo, uma pessoa que deu, sei lá, uma crise ficou muito acima do peso. Aquela pessoa já está há muito tempo o organismo dando sinais de que aquilo vai acontecer. Aí aquela pessoa vai lá, fica acima do peso, passa um pouco mal, fica sem ar, fica com apneia, e depois vai lá a pessoa tem um ataque cardíaco. O ataque cardíaco ele já é a situação final. O, mas aquilo ali foi, ele chegou até aquele ponto, o corpo já foi dando diversos sinais de que aquilo poderia acontecer. Ou quando, por exemplo, um relacionamento ele não acaba de um dia para o outro, as pessoas vão ficando mais distantes, vão ficando cada vez mais fechadas dentro de si, começam a conversar com pessoas fora do relacionamento, então aquilo vai evoluindo. Dificilmente um relacionamento acaba de hoje para amanhã, aquilo já vai se deteriorando ao longo do tempo, né? A pessoa que vai ser demitida, né? Salvo numa situação de crise, ele recebe ali um alerta do superior, recebe outro, os colegas dão um toque. E então, quando aquela pessoa é demitida, ela, na maioria das vezes já sabe que vai ser demitida e já sabe o porquê. Né? Então, eu entendi ali mais ou menos que ela queria passar essa sensação, ó, vamos arrumar uma solução. Todos os avisos de que vai dar um problema já aconteceu. Ela fez essa analogia, né? E depois ela diz que já está cansada de não ser ouvida e vai correr atrás disso aí. Não sei se você tirou isso também do filme. É uma ótima observação. Eu não lembrava dessa cena e eu acho que ali já era meio que tarde demais. Porque tem uma certa crítica aos Estados Unidos, e acho que muito bem feita. Não é aquela crítica vazia, ideológica, barata, não. É uma crítica muito bem feita, muito bem estruturada, de, pô, a gente... Porque, teoricamente, é uma invasão externa, a gente não sabe se é coreana, se é de algum país... É de algum país inimigo dos Estados Unidos, vamos botar assim. E foi sendo avisado durante muito tempo, porque os Estados Unidos é um país muito intervencionista na política externa. Então, assim, já era esperado que em algum momento fosse acontecer aquilo, como aconteceu no 11 de setembro. Os Estados Unidos era muito intervencionista externamente, teve uma invasão, que foi os atentados das Torres Gêmeas. Eles não aprenderam, porque eles aumentaram ainda mais a intervenção externa, né, com a desculpa de para se proteger, né, desses atentados externos. E toda essa todos esses problemas que eles passaram, todos esses problemas que eles passam de excesso de tecnologia, de dependência de tecnologia, são sinais que estão sendo dados. Então, assim,
podem ser sinais também que estão sendo dados a nós que assistimos ao filme. O que a gente vai fazer hoje, então, para a gente se tornar menos dependente de tecnologia? O que a gente vai fazer hoje para viver uma vida melhor, né? É isso que a gente tem que começar a refletir sobre a nossa vida e pensar no que a gente pode fazer. E essa é uma ação bastante estoica, é um hábito bastante estoico de revisar o seu dia. É algo que eu acredito que as pessoas deveriam fazer mais. Chegar no final do dia delas e verificar o que elas podem melhorar nas suas ações e o que elas podem reforçar porque foram boas. Tem uma crítica dentro do filme também relacionada às questões raciais, né? No início, a, a menina, a Ruth, ela se sente mal do pessoal desconfiar deles, mesmo eles dando todas as pistas, mostrando que eles são os donos da casa. Inclusive, na primeira cena que o pai dela vai abrir um armário que estava trancado para mostrar que ele tem a chave dali, ele tem uma arma ali dentro. Se ele quisesse, ele poderia tirar aquela arma e expulsar o pessoal, colocar o pessoal para fora. Mas ele não fez aquilo, ele tranca a arma lá dentro. Inclusive, ele não usa a arma em nenhum outro momento, né? Ele poderia. Não, ele usa lá no final para um amigo dele. Porque E até outra coisa interessante também, a gente fala disso depois. Mas ele não usa com o pessoal que está desconfiando dele, né? E ele aceita dormir no porão e a menina não aceita isso, né? Que ela se sente incomodada, provavelmente, mesmo ela sendo de uma classe financeira, né, elevada, provavelmente ela sofre os efeitos do racismo. As pessoas talvez não acreditem que ela é a dona da casa, que ela pode frequentar aquele local, que ela tem condição de fazer as coisas, que o pai dela é uma pessoa importante. As pessoas desconfiam deles o tempo todo. Ela falou: até quando a gente vai ficar se colocando nessa situação de estar dormindo embaixo deles, se a casa é nossa? A gente poderia simplesmente expulsá-los. Porque o que eles iam fazer? Tomar uma multa do Airbnb? Naquele momento que estava aquela situação toda ali, paga a multa e problema. Então, eles poderiam fazer isso, mas ainda assim, o pai dela tenta mostrar que ele está tentando conquistar a, a confiança do pessoal que não está aberto, né? Mais da Amanda, né? Que não está disposta a aceitar a confiança dela. E lá na frente, falando do. Como é que é o nome dele? Danny, né? O amigo que é sobrevivenciονista. Mesmo ele estando no meio de uma situação real de perigo e de calamidade, ele ainda assim abre espaço para ficar sofrendo mais na mente do que na realidade. O problema é gigantesco e ele multiplica por 10 aquilo ali. Ele aumenta as tensões ao máximo, a maior potência possível. E mesmo vivendo no fundo do poço, ele consegue imaginar um poço ainda pior, mais fundo. E ele cria todo aquele ambiente ali, né? E aí, outro ponto também, ele se negou a ajudar o amigo. O garoto, ele já estava doente, estava sem esperança meio que de sobreviver. Parecia que ele já estava entregue. Como é que eu vou sair dessa doença aqui? Ninguém sabe o que eu tenho, eu não sei o que está acontecendo. Algo parecido com o que rolou na pandemia, que a gente não sabia o que ia acontecer. Algumas pessoas adoeceram e não sabiam se ia ficar bem ou não. Umas realmente morreram, a pessoa perdeu gente próxima, né? Aquele desespero de a pessoa estar internada, você não sabe se a pessoa vai voltar bem, se vai voltar mal. A gente não sabia o que estava para acontecer. Ali tem o esvaziamento de si próprio. O Clay é um cara que parecia ser assim, por mais que ele estava meio avoado com tudo, ele parecia tentar conquistar as pessoas, tratar bem as pessoas, cuidar de quem estava perto ali, né, ser gentil. Quando a senhora bateu no carro para entrar, ele deixou de ser ele e fugiu. Ele não sabia o que estava para acontecer. Então ele viveu contra a natureza dele. Ele se esvaziou de si mesmo para conseguir. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele estava com medo. O Clay é a mesma coisa, né? O Danny. Ele era amigo, mas ainda assim não. Se for entre você e eu vou ficar aqui sozinho. Eu vou sobreviver. Sendo que, assim, talvez uma das principais características da nossa espécie é conseguir viver em grupo. E em grupo fazer coisas muito maiores do que quando está sozinho. Né? Talvez isso seja até o que diferenciou a gente das outras espécies de primata, né? que viveram na Terra. E ali acaba a humanidade. As pessoas tiram o que fazem eles serem pessoas, o que fazem eles serem humanos. Eles
esvaziam ali aquela capacidade de conviver com o outro, que é o que já mostra no começo com o ódio que a Amanda tem das pessoas. Você tocou num ponto muito importante para os estoicos. Essa questão da essa questão social para os estoicos é algo de extrema importância, que faz parte da nossa natureza humana. Além da racionalidade, a questão social é muito importante. Nós podemos até viver sozinho no meio do mato, mas a gente só vai prosperar com outras pessoas. Então você viu o Clay, como você falou, que é o marido da Julia Roberts, abandonando aquela latina no meio da estrada, não dando ajuda a ela, quando poderia ter dado ajuda. Você vê o vizinho lá, que é o cara que faz as obras nas casas dos outros vizinhos, também não querendo ajudar no remédio, só trocando por dinheiro. Então você vê que no fim do mundo, talvez as pessoas, quando seria o mais importante, elas se cooperarem, né, cooperarem com outras pessoas, elas acabam abandonando a sua própria natureza humana, que é de cooperação com outras pessoas. E isso tudo começa justamente com a separação dessa sociedade, né? Porque o primeiro ponto é o isolamento. Esses são três níveis, né? O ataque. O primeiro é o isolamento, depois é a desinformação e por último é a autodestruição. O próprio povo começa a se destruir. Até acho que eles conversam sobre esse assunto aí, que existia um modelo de guerra que não seria exatamente um conflito armado, né? Com bombas, essas coisas. Então já é meio que a deterioração da sociedade. A humanidade acaba quando as pessoas perdem essa natureza humana. E aí eu queria agora falar do final do filme. A sensação que eu fiquei foi que quando a menina encontra. Eles estão falando assim sobre algo que parece que vai ainda se desenrolar. É, parece que tem mais história para acontecer no filme e de repente o filme acaba. Né? E aí o que eu tirei daquilo? Acaba com a menina dando play na série dela. Que aí fica, né? As pessoas estão morrendo, o mundo está acabando lá fora, a sociedade está ruindo. Parece que tudo que ela queria era só colocar a série dela em dia. Então todo o problema que estava lá fora se esvaziou. Isso a gente pode relacionar com a forma como nós reagimos durante o período de confinamento lá da pandemia, né? Que as pessoas, no fim, morreu um monte de gente, teve um monte de coisa, teve vacina, teve empresa que faliu, comércio que fechou. O centro do Rio, por exemplo, nunca mais encheu igual era antes. As empresas esvaziaram os prédios, né? As linhas de ônibus acabaram, tudo mudou. E um montão de gente eu via dizendo assim: ah, agora eu posso ir na praia, agora eu posso ir numa balada, agora eu posso ir num barzinho e ficar tomando ali sem culpa. Ou seja, tudo que as pessoas estão buscando é entretenimento. E é o que ela fez. Né? A gente não consegue viver ali. Ela tinha tudo lá, comida, tinha lugar para dormir, tinha um ambiente limpo, tudo direitinho, mas o que ela foi fazer? Foi buscar o entretenimento. E no fim, parece que quando ela dá play na série dela, que a série dela começa, que ela fica feliz, o filme acaba e aí passa pra gente a sensação de não saber o final do filme. A gente fica com a sensação que ela estava no começo do filme de não poder ver o final da série dela. Então acho que aquilo ali foi tudo assim muito encaixadinho, achei muito interessante. Tá rolando uma conversa, aí de repente corta pra ela dá play e o filme acaba. Ela conseguiu terminar a série dela e a gente não conseguiu terminar o nosso filme, né? Que é o que a gente estava vendo. Então por isso que eu acho que não tem espaço para deixar esse filme com o final aberto. O que será que vai acontecer? O que aconteceu é que a gente não vai ter o direito de ver o fim da história. Igual, teoricamente, ela não tinha o direito de ver o fim da série que ela estava com muita vontade de ver. Bom ponto, cara. Eu acho que simplesmente é o seguinte: não importa o que vai acontecer com o mundo, as pessoas querem passar o tempo delas de alguma forma. Elas querem essa fuga da realidade. Provavelmente, quando chegar a família, o resto da família toda ali, pô, o pai vai querer ver beisebol, o D8 vai querer, sei lá, voltar a escutar música. Eles vão buscar o refúgio deles de alguma forma. Enquanto o mundo tá pegando fogo, é isso que você falou, um monte de gente morrendo e as pessoas comemorando, porque vai voltar a ter festa, vai voltar a ter praia, vai voltar a ter isso, vai voltar a ter aquilo.
e as pessoas não se preocupando com o vizinho. Que eu acho que essa é uma mensagem, eu acho que vai ficar bastante. Essa é uma mensagem que vai ficar muito importante desse podcast que a gente acabou de gravar. É isso, sabe? O quanto a gente está se preocupando com o próximo e não está se preocupando em buscar um entretenimento nosso vazio. O quanto a gente está deixando de se preocupar com o próximo. Acho que essa reflexão aí tem que ficar pro pessoal. E quando a gente diz o respeito, né, o cuidado, o carinho, o amor ao próximo, não é aquele próximo bíblico, né, aquele próximo que é a pessoa que está na rua, que a gente encontra no trânsito, que está no trabalho, aquela pessoa que está na fila do banco com a gente ali no supermercado. É o próximo, literalmente próximo, são nossos pais, nossos filhos, cônjuges, irmãos, nossos primos, parentes, as pessoas que moram dentro da mesma casa que nós. E muitas vezes você tem pessoas ali procurando coisas diferentes. Um relacionamento de duas pessoas, um quer uma segurança financeira, o outro quer satisfação sexual. Um quer um lugar para morar e o outro quer parecer que tem um namorado ou namorada bonita. Então as pessoas estão ali juntos, dentro de um relacionamento e buscando coisas totalmente diferentes, né? E esse é o distanciamento, né? Você não se importar com o próximo. Eu satisfiz o meu prazer, eu fiz isso aqui e parceiro, que o problema é dele. Ele que busca a satisfação dele também. Então, é uma forma. Acho que todos nós fazemos isso em algum momento, né? Mas nós precisamos ficar atento para isso deixar de ser assim, momentos em que nós deixamos de ser vigilantes e isso passar a virar um hábito, né? Que é o que o filme mostra, né? Você pensar só em você passa a ser o comum. O estranho é você colaborar com o outro. É um ótimo ponto que você acabou de falar. O estoicismo, ele fala que nossas ações, além de serem racionais, precisam buscar o bem comum. E como você falou, às vezes tem um casal que está um puxando para um lado e o outro está puxando para o outro. Os dois não estão buscando o bem comum, que é o melhor para o casal. A gente tem que, em um certo nível, começar a se preocupar com pessoas mais distantes, mas a gente tem que começar a fazer bem feito os nossos laços aqui internos. Família. Reforçou a família, aí sim você começa a pensar no próximo mais de fora. Mas a gente tem que buscar o bem comum. Essa fica, acho que, a mensagem também aqui, para você sentar com as pessoas que você ama e parar de ter atitudes egoístas, começar a ter atitudes que busquem o bem comum dos relacionamentos que vocês têm. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse mais um episódio aqui. Se gostou, deixe seu like, deixe no comentário o filme que você gostaria que a gente analisasse. E eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.